Como trabalhar com máscara no Photoshop? Você conhece o potencial desse recurso? No vídeo de hoje eu vou te ensinar como criar, editar e refinar as máscaras no Photoshop e qual a importância no tratamento de imagem, e com isso elevar o seu trabalho a um outro nível na pós-produção. Fica comigo até o final desse vídeo que eu garanto muitas dicas e eu vou mudar a sua forma de tratar a imagem daqui para frente. E já se inscreve no canal e deixa um like para fortalecer meu trabalho para poder trazer mais vídeos como esse para vocês. Bora pro vídeo. Olá pessoal, sou Sandro Sampaio, especialista em tratamento de imagens publicitária, e estou aqui hoje para te ajudar a melhorar o teu tratamento de imagem e aumentar o teu workflow. Afinal, por que eu devo usar máscara? Eu vou te dar 3 dicas simples para convencer que máscara é uma das melhores formas de você dar um up no seu trabalho. O Photoshop, ele só é esse programa tão conhecido por 2 motivos. Primeiro, por trabalhar com camadas, e o segundo, por trabalhar com máscara. Eu posso fazer fusões de imagens. Nesse caso aqui a gente trocou céu, botamos reflexo. Então aqui eu tenho uma máscara para o reflexo, eu tenho uma máscara para o céu. Aqui foi feita uma fusão. Inclusive vou deixar o link no card como trocar céu. Eu posso adicionar objetos. Nessa foto foi adicionado o céu e foi adicionado outro véu que estava voando, então ficou melhor. Também aqui eu tenho um ajuste de cor na grama, tenho ajuste no rosto, tenho ajuste na água. Então as máscaras, elas ajudam a fazer ajustes em locais selecionados. Outra coisa, ajuste localizado. Por exemplo, aqui nesse caso eu adicionei uma janela, os volumes são desenhados para dar essa sensação de um corpo mais definido. Então esse tipo de ajuste você vai conseguir somente usando máscara, porque você tem que fazer um ajuste localizado na tua imagem. E também como criar artes. Por exemplo, esse par de tênis aqui, ó, que eu fiz uma mistura junto com a Adidas e All Star. Então eu posso fazer algumas artes. Eu tenho aqui, ó, trocando a cor do tênis, eu tenho troca de fundo, eu também tenho outras cores, adicionando, tirando cores, adicionando objetos. Então isso tudo é possível somente trabalhando com máscara. Vê aqui outro. Olha que legal esse aqui. Olha o original. Um carro. Aqui a gente fez um fundo mais simples, azul. Nesse outro aqui um fundo mais elaborado. Aqui também eu usei um pouco de 3D. Depois eu vou explicar um pouco sobre isso. Nós vamos fazer isso aqui junto. Trocando cor com Gradient Map. Então eu consigo um resultado bem melhor. Esses são os motivos que você deve usar máscara. Você vai dar um up no seu trabalho. Então eu separei algumas imagens para a gente fazer uns testes aqui e explicar bem legal como é que funciona esses recursos. Deixa eu fechar essa imagem, depois a gente volta nela. Então vou pegar essa imagem aqui primeiro. Como é que funciona a máscara? Para trabalhar com máscara, primeiramente eu preciso ter uma seleção. Então se eu faço uma seleção, não importa a ferramenta, pode ser laço, pode ser Quick Selection, pode ser a varinha mágica, qualquer ferramenta de seleção. Eu faço uma seleção. Quando eu chamo um ajuste aqui, por exemplo, Black and White, ele já vem com um ajuste direcionado nessa região. O que isso significa? Se eu clicar com Alt ou Option no Mac, aqui na máscara, significa que aonde está branco, o ajuste vai estar atuando. E aonde está preto, ele vai estar ocultando o ajuste que está por baixo. Clico com Alt novamente. Se eu pegar qualquer ferramenta de pintura, por exemplo, o brush, e aqui ó, preto e branco. Com o branco, aonde eu passar, ele vai revelar o ajuste que está por baixo, que é o Black and White. Se eu passar, inverter aqui para preto com X e pintar, ele devolve. Então eu consigo acertar a máscara. Então isso é trabalhar com máscara. Eu chamo um ajuste. Quando eu chamo um ajuste, sem nenhuma seleção, ele já vem com branco. Isso significa que se eu ajustar aqui, ó, ele vai pegar sobre toda a imagem. Se eu der um Ctrl I ou Command I, eu posso fazer qualquer ajuste aqui, ó, que não vai acontecer nada, porque o ajuste está embaixo dessa máscara preta ocultado. Se eu pegar o brush e eu passar aqui com branco, invertir para branco, ele vai ajustar aonde eu estiver passando. Então isso é uma máscara. Outra coisa, eu faço uma seleção e venho aqui e clico nesse ícone aqui ó, de Mask, ele vai
ocultar o resto da imagem e deixar só o que eu selecionei ativo. Então eu tô com a máscara aqui. Se eu clicar com Shift, eu desativo a máscara. Clica com Shift, eu ativo novamente. Posso botar essa máscara no lixo. Pronto. Aqui eu vou dar, em vez de um Apply, eu vou dar um Delete, porque o Apply, o que ele faz? Ele vai deletar a imagem que está oculta. E eu não quero, eu só quero dar um Delete na Mask. Então eu preciso ter uma seleção para poder trabalhar com a máscara. Então vou fechar essa imagem aqui. E eu separei aqui 3 imagens e nós vamos trabalhar em cima dela. Vou começar por essa aqui. Eu já identifiquei que a perna da minha modelo está mais escura. Então eu vou pegar esta ferramenta, Object Select. Vou fazer uma seleção quadrada. Já selecionou. E para que eu possa enxergar melhor essa seleção aqui como se fosse uma máscara, eu dou um Q. Particularmente eu não gosto dessa forma aqui. Eu prefiro inverter isso. Então eu dou 2 cliques aqui nesse ícone, embaixo da caixa. Select área e Q. Pronto, eu já estou com a área selecionada. Isso significa que eu tenho uma seleção. Para melhorar essa máscara, eu vou pegar o brush, só que aqui não é igual a máscara que eu coloco, essa máscara preta e branca. Isso aqui é outro tipo de máscara. Então eu vou clicar agora com o branco, eu apago e com o preto eu adiciono. Toda vez que eu crio aqui, ó, que eu vou selecionando aqui onde está vermelho, o que eu estou dizendo para o programa? Que ele está transformando isso aqui numa máscara. Se eu der um Q novamente, eu vou ter uma seleção. Então, Q. Então, essa é uma forma bem simples de você ajustar a máscara. Ó, clicou, Q, tem uma seleção. Então, não é isso que eu quero. Beleza. Agora, eu vou dar uma refinada nessa máscara aqui. Eu posso vir aqui, Select, Select em Mask. Aqui eu posso pegar a ferramenta de refinar. Passo aqui na perna aqui para dar uma melhorada nessa seleção. Pronto, ok. Tem uma seleção melhor. Vou chamar uma curva. E agora eu vou clarear um pouco essa perna. Pronto. Já tem uma perna mais padrão. Olha que legal. Então essa é uma forma. Vamos para a próxima imagem. Essa aqui por último. Bom, aqui o que eu quero fazer? Eu quero deixar essas folhas um pouco mais claras aqui. Então eu vou pegar a ferramenta agora. Vou pegar a Quick Selection. Vou selecionando aqui as folhas aqui, ó. Pegou aqui, com Alt eu tiro de onde eu não quero. Ok. Aqui. E aqui seleciono esse pedaço. Aqui também posso tirar. Agora eu quero conferir essa seleção. Dá um Q. Eu já vi que tem alguns problemas. Pega o brush com preto, só pinta aonde você precisa. E agora a tua máscara já está melhorada. Vou analisando. Se eu quiser tirar aqui, por exemplo. Ah, não gostei. Quero tirar daqui, ó. Ele já não vai pegar mais. Claro que isso aqui eu vou fazer uma seleção mais rápida. Não preciso desse refinamento todo, porque eu vou dar uma difusão nessa máscara. Então, não precisa. Então, aqui só para adicionar mesmo. Só para exercícios. Isso aqui, pessoal, muda a forma de tratar. Você vai ter muito mais controle sobre qualquer parte do teu objeto, da tua cena, da tua modelo, por exemplo. Ok, aqui novamente. E agora eu vou chamar um ajuste. Vou chamar uma curva. Ele já vem, ó, com o formato. Inclusive, isso aqui é legal, ó. Ele veio com esse defeito. Eu posso pegar o brush, agora aqui na máscara, o preto tira e o branco coloca. Essa máscara é diferente daquela vermelha. Só para lembrar disso. Então aqui, tirei, só para não ficar esse filete. Alt. Pronto, agora é só ajustar. Ajustei aqui. Aqui já tá legal, um pouco mais claro. E já tá interessante. E outra coisa, se eu der um clique na máscara, aqui eu tenho as propriedades dessa máscara. Eu posso pedir para refinar, ele já abre essa caixa de refinamento. Eu posso pedir para dar um feather. O que é o feather? Ele dá uma suavidade nas bordas da máscara. Aqui eu uso geralmente entre 0,8 e 1. Tá 1 aqui só para suavizar um pouco. Ó, liga e desliga. Já tá bom. Vou selecionar essas 3. Clica aqui no background, pega a ferramenta Select. Claro que se você pode fazer uma seleção com a ferramenta, com a Pen Tool, com a Quick Selection, com a varinha mágica, qualquer ferramenta de seleção, basta ter uma seleção e aí depois você refina ela. Legal? Puxa aqui uma curva, vou pegar aqui na mínima, já subi, ver se tem alguma coisa aqui que não tá legal, por exemplo, se eu clicar
Ó, o que agora aqui, ó, não vai funcionar porque a seleção já está feita, não tem uma seleção. Para que eu possa enxergar essa máscara vermelha, é só eu clicar na barra do lado do Shift e ele ativa. Então agora eu pego aqui um brush, o branco aqui nesse caso tira e o preto coloca. Então aqui eu não quero, aqui eu não quero. Então fica uma forma bem fácil de você trabalhar com máscara. Você vai só invertendo aqui o pincel aqui no X ali, eu estou invertendo. Ok, tá bom. Agora, barra. E vou dar um feeder na máscara de 0. Vou botar 1 aqui, ó. Legal. Agora aqui embaixo. Embaixo eu vou fazer a Quick Selection. Clica no background para ele identificar de onde é que ele está buscando a seleção. Passou aqui. E também. Peguei a seleção. Conferi com a minha ferramenta. Ó, vi que tem alguns problemas. Vou adicionar um pouco mais aqui. Pega a ferramenta Quick Selection. Primeiramente eu vou tentar com ela. Se eu não conseguir depois, eu vou e faço com a outra ferramenta de seleção. Aqui, brush, X, pintei, tá resolvido. Já tá bom, aqui já tá bom. Aqui já tem a seleção e agora vou pegar aqui um Selective Color, vou colocar no canal do amarelo e vou colocar um pouco mais de amarelo, um pouquinho mais de verde aqui e um pouquinho mais de vermelho. Pronto. Vamos botar um feeder nessa seleção de 1 e ok. Bom, pessoal, tô com minha voz um pouco rouca, eu tô gripado, mas eu queria gravar o vídeo mesmo assim. Tocamos em frente. Então, assim, ó, eu posso, com esses pequenos ajustes, ó, eu vou modificando cada parte da foto. Então, isso é uma coisa interessante se fazer. Eu posso ajustar. Outra coisa, eu tenho uma luz que tá vindo daqui, ó. Eu quero que essa luz fique acentuada. Então, eu vou pegar um laço, vou chamar uma curva e vou acentuar essa luz. Pronto, já acentuei. Só que, o que aconteceu? Eu tenho uma marcação aqui que não é interessante. Então agora eu vou aplicar um blur nessa máscara. Cliquei com Alt, Filter, Blur, Gaussian Blur. E aqui eu vou jogar, sei lá, uns 200 para espalhar bem esse efeito. Um pouco mais, 500. Já tá bom? E aí não tem marcação nenhuma. Agora só que eu não gostei que aqui ele ficou estourado. Pega um brush com preto e você pode tirar das áreas que você não quer que ele atue esse efeito. É uma forma simples e rápida. Outra coisa, eu quero que ele tenha mais força nessa área e menos força nessa área. Vou pegar o gradiente, a ferramenta degradê. Eu vou pegar o segundo do básico, que é do preto para o transparente. Vou colocar preto. Lembra, preto tira, branco coloca. Então agora aqui eu vou puxar do preto em direção à luz. Ele vai deixar mais suave. Olha só. E eu tenho mais controle na máscara. É interessante aqui. E agora vamos fazer nosso carro, né? Eu já deixei aqui mais ou menos o arquivo organizado. Deixei aqui um negócio para tirar um pouco dos brilhos aqui que eu tava achando que tava um pouco estourado. Isso aqui eu vou usar depois. Vamos rodar nossa action aqui, ó. Base com recorte. A minha estrutura já está pronta. Vou deixar isso aqui dentro de pixel também. Vou deixar dentro de luz. Ok, eu preciso agora tirar o fundo. Eu já tenho uma seleção. Eu tenho duas seleções aqui. Uma da lataria e outra do carro. Então, para criar esse tipo de canal, você precisa simplesmente fazer uma seleção. Pode ser um path, pode ser com laço, pode ser com a varinha mágica, tanto faz. Select, Save Selection. Só tem que estar clicado em alguma coisa aqui. Save Selection. E aí você pode botar um nome aqui e ele vai criar aqui, ó. Então eu criei aqui do carro e dos vidros. Então eu vou segurar o Ctrl. Posso segurar o Ctrl e selecionar por aqui. Ou Select, Load Select. Eu venho aqui e abro o carro. Pronto. Agora aqui eu vou clicar na máscara para ativar a seleção. Aqui no fundo eu vou desligar esse aqui para ver a transparência. Vou colocar uma cor sólida, escura. Ok. Para tirar os halos tem duas maneiras, bem fácil. Primeiro eu vou dar uma escurecida aqui nas bordas. Então aqui eu vou pegar uma curva. Já vou puxar aqui, ó. Já vai suavizar um pouco, ó. Que ele vai dar uma refinada. Aqui tá bom. Aqui eu vou usar um filtro. Seleciona. Filter, Order e mínimo. Ele vai tirar um pixel daqui, ó.
Ok. A mesma coisa aqui, ó. Filter mínimo. Pronto. Resolvido. Agora eu preciso da sombra. A sombra é só você duplicar, largar dentro de sombra, desligar a máscara. Vamos deletar a máscara e vamos passar isso aqui para multiply. O que é branco vai ficar transparente e o que é preto vai ficar, ou o que tiver cinza vai aparecer. Vou clicar uma nova máscara, vou pegar um degradê, que é o gradiente, e vou puxar daqui para cá, ó. Para que o meu degradê não pegue nos vidros ali, ó. Ok? Tudo pronto. Agora eu vou colocar um fundo. Para quem está trabalhando com tratamento de imagens, é bom você começar a pensar em trabalhar também com um pouco de 3D, porque a Adobe acabou de comprar o Substance 3D e o Blender. Então, com certeza, eles viram potencial nesse mercado e eles vão, cada vez mais, vai começar a aparecer coisas com 3D. Claro que você pode achar uma imagem, fazer uma montagem, mas se você tem um domínio do 3D, não precisa ser uma coisa muito aprofundada. Você consegue fazer coisas que você não encontra na internet. Por exemplo, eu queria fazer um fundo. Então eu vim aqui, criei esse fundo aqui, ó. Um piso e uma mureta. Renderizei. E agora eu vou colocar aqui, dentro de fundo, File, Place, Fundo. O que está faltando? Os vidros. Então eu vou baixar aqui, ó, porque eu preciso enxergar o que eu vou trabalhar lá atrás. Eu já deixei separado aqui um patch dos vidros. E lembra da máscara? O que eu preciso? Para ficar aparente tem que estar branco, para ficar sem aparecer tem que ficar preto, e para aparecer mais ou menos eu preciso ter uma cor intermediária como cinza. Eu preciso fazer um vidro, eu vou dar agora aqui um Command M na máscara, e agora aqui na base, aqui no mínimo, aqui eu vou puxando até começar a aparecer lá os prédios lá atrás, ó. Aqui já apareceu, ok, Ctrl D, e vou ligar só esse ajuste aqui, ó, para deixar mais escuros os brancos aqui, ó, fica mais bonito. Para mim já tá bem interessante. Deixa eu devolver para o local. E agora, vamos ajustar. Primeira coisa, trocar a cor do carro. Vou aqui no canal, vou clicar com Ctrl. Eu já deixei uns degradê separado. Se quer aprender a usar, trocar qualquer cor, eu vou deixar aqui no card como usar o degradê, que é para mim um dos melhores ajustes. Já está prontinho aqui. Ok. E coloca aqui em cor. Pronto. Já tem uma cor. Quero fazer outra opção. Esse aqui é o orange. Quero fazer uma opção do preto. Ctrl J, desliga esse aqui. Black. Clica aqui. Vai lá embaixo. Black. Ok. Quero um vermelho. Red. Pronto. Vem aqui. Vai lá embaixo. E pega o vermelho. Eu tenho 3 cores aqui, ó. Bem interessante. Ok. O que eu preciso agora? Ah, os textos, né? Vamos chamar os textos aqui também. File. Place Linkage. E agora aqui textos. Pronto. Já tá aqui. Bom, olha só que interessante. Agora, esse Chevrolet aqui, eu peguei, tá com fundo. Se eu passar para multiplicar isso aqui, automaticamente ele já vai sumir. Mas eu não quero isso. Eu quero pegar ele aqui, ó. Ctrl Alt 5. E coloco uma máscara. Pronto. Ah, ficou aquela bordinha branca. O que eu faço? Posso vir aqui. Posso dar um Color Overlay. E tá branco, tá ok. Salva. Fecha. Tá tudo certo. Ok. Bom, agora falta dar uma ambientada nisso aqui, que aqui não tá legal. Eu vejo que lá, ó, pretos são mais cian. Então, em ajuste de cor, vou chamar uma curva. Então, vou pegar aqui o canal do vermelho e nas sombras eu vou dar uma puxada para cá, ó. Só que eu não quero que pegue lá nos prédios, eu vou deixar que pegue mais aqui embaixo. Então, deixo mais direção no carro. Aqui, e o canal do azul a mesma coisa. Vou botar um pouco de azul aqui nessas áreas das sombras. E agora, segura o Alt, clica no sinal de mais, muda para Hard Light, coloca Fill, ok, Filter, Camera Raw e vem aqui em Vinheta. Aqui, ok, ok. Vamos colocar um azul e um cian nessas bordas aqui. 5, aqui.
Canal do vermelho. Puxa pra cá. Legal. Vamos duplicar isso aqui. Ctrl J. E aí não vou aplicar no carro. Seguro o Ctrl. E aqui coloca uma máscara com Alt. O que ele vai fazer? Ele já vai colocar preto no local onde estava selecionado. E aqui eu vou colocar uns 50%. 30%. Pronto. Tô com a minha arte pronta. Tem uma falha aqui nisso aqui. Vamos lá nas letras. Os textos, né? Textos. E aqui, ó, na máscara, provavelmente isso aqui não tá preto puro. Então, Ctrl L. E vamos pintar de preto aqui e branco aqui. Fecha. Já sumiu. E o export ali também. Não preciso no fundo, não precisa do texto. Abre aqui e desliga. Fecha. Pronto. Tá pronto o meu carro. Então, com a máscara, usando recurso de máscara, eu posso criar, alterar a cor. Olha onde eu cheguei no resultado. Então, isso é bem interessante. E agora, vamos para nossa última imagem aqui para fazer alguns ajustes de máscara. Bom, vou puxar aqui primeiramente um logo. File. Place Linked. Puxar esse logo da Coach aqui. Vamos diminuir um pouco essa opacidade. Puxa para cá. Coloca esse pivô aqui. Para ele não mexer mais. Segura o Alt e puxa. Tá bom. Centraliza mais ou menos aqui. Ok. 100%. E agora para tirar esse preto, passa para Screen. Aqui, ó. Pronto. Tá em Screen, ficou branco. Desliga a Layer. Pega uma ferramenta de seleção. Select Subject. Ele vai selecionar modelo. E agora eu vou dar uma refinada no cabelo aqui só para ter essa seleção. Select Mask. Pega, aumenta o brush. E aqui passa no cabelo. Aqui, ó. Se quer saber como recorta cabelo, eu vou deixar o link aqui no card também para você dar uma estudada. Ok. Sobe uma seleção. E agora, segura o Alt. E ele vai colocar uma máscara já tirando essa parte. Pronto. E agora vamos mexer na pele da modelo. Vou pegar a ferramenta de seleção, a Quick Selection. Vamos selecionar primeiramente aqui o rosto, essa parte aqui da orelha. Pronto. Agora uma outra coisa que dá para fazer. Se eu quero suavizar essa seleção aqui toda ela, eu posso vir aqui, ó, Filter, Blur e colocar um blur bem pequeno. 0.8, que ele também vai dar uma suavizada na borda. Beleza, já tenho a seleção. Vou chamar o ajuste aqui. Vou chamar o Color Lookup. E aqui eu vou colocar o Warm, para deixar um tom mais quente na pele. Já vou arrumar ali, ó. Ele tá com problema. Quero dar uma refinada nessa máscara. Clica na máscara, Select em Mask. E aqui eu posso refinar essa máscara. Então é bem simples de resolver os problemas aqui. Claro que eu não quero tão forte assim. Vou diminuir um pouco a opacidade. Ok. Ok. E agora eu vou fazer um volume automático. Vou vir aqui em Actions. Tem aqui luz e sombra. E agora vamos aumentar aqui. Aqui e aqui. Ok. Continue. E agora eu vou jogar isso aqui tudo dentro de uma pasta. E a máscara vai ficar na pasta. Pronto. Agora tá só pegando na pele. E eu vou dar um fader de uns 3 aqui. Tá bom, tá bom. Esse cara aqui eu acho que vai ficar forte. Vou tirar esse aqui. Mas o resto tá bem bom. Vamos pegar um ajuste e vamos tirar um pouco do vermelho da pele. E botar um pouco de amarelo. Agora eu vou duplicar tudo isso aqui na única layer. Shift Ctrl Alt E. Filter. Order. High Pass de 2. Vou segurar o Ctrl para ativar essa seleção. Vou em Select.
Modify Contract 3. Para ele não ficar nas bordas, ele pode ficar mostrando alguns halos, eu não gosto. E coloca uma máscara nesse cara, liga aqui e passa para Linear Light. Pronto. Deixa eu ver aqui, ó. Tá pronto, ó. Então a gente fez um tratamento bem legal. Sem muito... Aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui não é da máscara, ó. Era da própria imagem. Forma simples, rápida, de fazer um tratamento bem bonito. Usando a mask. Posso melhorar isso aqui? Claro. Vamos chamar uma curva aqui. Curves. Vou passar para screen. Vou pegar meu brush e vou desenhar os volumes aqui no cabelo dela. Vamos agrupar tudo isso. Ctrl G. Vamos colocar uma máscara. Então é isso, pessoal. Se inscreve no canal, deixa um like para fortalecer nosso trabalho. Se tiver alguma dúvida, comenta. Pode pedir conteúdo. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.